Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja. Obras completas. Livro da Vida. Edições Carmelo Aveiro. Canal Leconde. A tradução é do Carmelo do Coração Imaculado de Maria. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se, PayPal, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links estão todos no descritivo. E há também o Seja Membro. Tornando-se membro, você fará uma assinatura mensal. Elas começam a R$ 1,99 ao mês, enquanto possibilidade, mas há diversos tipos de assinatura, então deem uma olhada, interem-se. Muito obrigada a todos pela presença. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Eu também peço para que, por favor, orem por mim a Deus Nosso Senhor e desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Uma boa escuta a todos. Prólogo. Para o público, os escritos de Santa Teresa nascem em Portugal. Em Évora, submetem-se às provas de imprensa e recebem o impulso honorífico da primeira difusão editorial. A pedido expresso da autora, são editados e prefaciados por um português insigne da Casa de Bragança, o arcebispo Dom Teotônio. Ela própria corrigiu e enviou-lhe uma das suas obras. E Dom Teotônio lança ao público com uma licença expedida em Lisboa. Tudo isso sucede em vida de Madre Teresa. Ela tinha escrito suas obras para a intimidade. Uma delas, a que continha o seu ideal carmelitano e a sua pedagogia da oração, foi se multiplicando em humildes cópias manuscritas à medida que surgiam os novos Carmelos, fundados em Castela e Andaluzia. Mas as copistas, em geral, não eram amanuenses de profissão. De cópia em cópia, o texto teresiano ia se deformando ou empobrecendo. Só então surgiu a ideia da impressão, mas o projeto era tão vasto para a modéstia literária da autora como desproporcionado para suas possibilidades econômicas. Desta maneira, apoiou-se no mecenato do seu amigo português, abre aspas, pedindo-me encarecidamente, escreverá ele, que eu o mandasse imprimir só para este efeito,
porque, tendo algumas alterações resultantes das transcrições feitas à mão, encontravam-se muitas coisas diferentes de como ela as tinha escrito, o que se remediaria com a impressão. Fecha aspas. Carta prólogo da edição de Évora. A generosidade do editor foi absoluta. Pela edição, abre aspas, não quero outro prêmio senão que as religiosas, a cujas mãos chegar este livro, me recomendem a Nosso Senhor. Fecha aspas. Mas a empresa não foi fácil. A autora envia-lhe o seu manuscrito a meados de julho de 1579. E, no entanto, parece que uns meses depois, ela própria aproveita os descansos de Malagon e a ajuda de uma jovem carmelita para revisar e aperfeiçoar o texto destinado à impressão. Teriam interferido observações ou sugestões do editor? O certo é que a madre dedicou largos dias à tarefa de correção. Nunca tinha feito tal coisa com qualquer dos seus escritos. Conservamos em Toledo o manuscrito que lhe serviu de rascunho, repleto de emendas, de acréscimos marginais e interlineares feitos pela sua própria mão, com não poucos fragmentos tirados taxativamente do texto. Uma cópia deste rascunho foi certamente enviada a Dom Teotônio. Continha a última elaboração do único livro teresiano submetido a um penoso processo evolutivo. O caminho da perfeição tinha sido composto em Ávila para as 11 ou 12 discípulas da primeira fundação. Censurado e reprovado por um teólogo amigo, o padre Garcia de Toledo, a santa apressou-se a refazê-lo. Também essa redação, integralmente escrita por mãos teresianas, foi de novo castigada pelos teólogos censores e conscienciosamente recomposta pela autora, quer amputando páginas, um capítulo inteiro, quer riscando e refazendo o que chocava aos letrados descontentes. Quando chegou a hora de preparar o texto para a imprensa portuguesa, a Madre Teresa não se serviu do seu próprio manuscrito. Preferiu uma cópia caligráfica, feita por sua vez sobre uma cópia preciosa, conservada ainda hoje nos arquivos da Real Biblioteca do Escurial. O nascimento tipográfico de um livro não era, por esses tempos, empresa vulgar e corrente. Os últimos episódios do pequeno drama ficariam provavelmente cobertos de descrição no peito do mecenas. Em 7 de outubro de 1580, Dom Teotônio obtinha em Lisboa a licença de impressão, não sem alguma cláusula reticente. Antes de passar ao público, o livro da freira castelhana deveria tornar a censura de Lisboa para um último controle. E, efetivamente, chegou despojado de um capítulo, intitulado originariamente capítulo 31, declara o que é oração de quietude. Oração de quietude era um tema frágil. Fazia temer possíveis aberrações, como a dos iluminados de Castela e Extremadura, ou como as dos quietistas de sempre. A sua presença no livro teresiano já era acidentada. Para aclarar o tema, teve de juntar uma espécie de apêndice na primeira redação ao fim do manuscrito, ampliou-o e incluiu-o no texto ao redigi-lo por segunda vez. Assim, ao enviar a obra a Dom Teotônio, optou por retocar o título, talvez para evitar hesitações dos censores lisboetas. Suprimiu, pois, a palavra quietude e pôs o título seguinte: declara o que é oração e dá alguns avisos para os que a têm. Mas o remédio foi insuficiente, e com toda a probabilidade foram os censores de Lisboa que impuseram a supressão do capítulo inteiro. Ignoramos se foram estes contratempos que motivaram o atraso da edição. Os primeiros exemplares só veriam à luz 2 anos e meio depois da data de licença. Por uns meses, a Madre Teresa não chegou a ver o seu livro em letra redonda. Ela morria em 4 de outubro de 1582 e o livro saía impresso a princípios de 1583. Provavelmente o editor não suspeitou que aqueles modestos episódios, o seu gesto de amigo, o seu prólogo cheio de emoção pela morte recente da extremosa amiga, a Madre Teresa, eram a plataforma de lançamento de uma das escritoras mais gloriosas da literatura universal. Contudo, o editor português não teve a sorte pessoal que merecia. A sua edição foi reproduzida 2 anos depois,
pelo padre Jerônimo Graciano, em Salamanca, em 1585, e no ano seguinte, em Valência, 1586, ao que parece por iniciativa de São João de Ribeira. Em 1588, Frei Luís de Leão, inspirando-se ainda no prólogo de Dom Teotônio para compor a sua magnífica carta introdutória às obras da Santa, publicada por Fockel em Salamanca, não omitiu uma alusão do descrédito para as alterações anteriores. Também o primeiro biógrafo da Santa, Francisco de Ribeira, converteu-se em detrator da edição eborense. Tanto Frei Luís como ele ignoravam o delicado episódio de depuração que tinha mediado entre a autora e o editor. Ao apresentar agora aos leitores de língua portuguesa uma nova edição da Doutora Mística, era justo evocar estes fatos. Sem a preocupação de os completar, vale a pena lembrar também que o primeiro estudo sobre os escritos teresianos se realizou em Lisboa. 3 anos antes de Frei Luís de Leão publicar as obras maiores da Santa, Vida, Caminho, Castelo Interior e alguns escritos menores, a fundadora do Carmelo de Lisboa, Maria de São José, compunha o seu famoso Livro de Recreações, 1585, uma das joias mais valiosas da espiritualidade clássica carmelitana. Para redigi-lo, a prioresa lisboeta tinha reunido no seu Carmelo a primeira microbiblioteca teresiana, uma cópia do Livro da Vida ainda sequestrado pela Inquisição Espanhola, o Caminho de Perfeição e as Moradas, o Livro das Fundações, que tardaria 25 anos a ser editado, as Constituições, cadernos e fragmentos soltos das Relações, que não chegarão a ser editados, nem talvez conhecidos por Frei Luís de Leão, nem pelos seus sucessores dos séculos seguintes. A exposição doutrinal de Maria de São José tardaria muito tempo a ser superada por outros estudiosos. Tinha, sobretudo, a vantagem de não conter uma especulação teórica, mas refletir diretamente como era dialogada, entendida e praticada a doutrina da grande mestra do Carmelo de Lisboa, primeira escola prática em que os escritos da Santa Castelhana produziam, por sua vez, um digno florescimento literário. As obras de Santa Teresa. O gênio literário de Teresa de Jesus é tão original que requer um breve pórtico de entrada para a leitura das suas obras. Os 4 séculos que passaram-se desde a sua composição não as separam nem as afastam de nós, da nossa problemática, dos gostos do leitor moderno. Requerem, porém, uma atitude séria e não superficial, a que, infelizmente, o livro religioso contemporâneo não tem habituado o leitor. O leitor moderno está interessado fundamentalmente por 2 lados. Em primeiro lugar, o fato da sinceridade ou autenticidade humana e religiosa de Teresa de Jesus, escritora, a sua veracidade literária, que concretamente dá valor ao seu testemunho, segundo Bergson, Edith Stein, e, em geral, segundo os grandes apreciadores da sua obra. Bergson pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Edith Stein também. Em segundo lugar, estão os dados essenciais, indispensáveis para nos aproximarmos um a um dos escritos desta mulher. As feições de qualquer escrito teresiano estão determinadas pelos seguintes rasgos característicos. Não são escritos doutrinais, de teoria, para preparar ou organizar um sistema de pensamento. A autora é uma pessoa comprometida de corpo e alma numa vivência religiosa. Fala do que vive. Fala para quem se julga capaz de viver algo dessa aventura. Em termos fortes, confessa ao leitor que, a meio do caminho, ela mesma teve de converter-se e que foi arrebatada por Cristo. E é esse o mundo real, sem ilusões e sem moinhos de vento. E confessa-o para perguntar abertamente ao leitor: não precisarás de te converter? Deus ou teu Cristo são qualquer coisa mais do que ideias e história? Este gesto determina o que chamam um gênero literário básico desta autora. Introduz o leitor num certo nível de profundidade e intimidade e estabelece com ele um diálogo cruzado. As suas páginas não são páginas de um livro, são apelos de conversão.
3 personagens subsistem neste diálogo, levado talvez até a monotonia. Personagens reais e profundamente originais. Ela, tu, o leitor, e Deus. Ela fala não como uma autora, mas como uma pessoa presente, encarnada na palavra que diz e que não recebe de outros livros. Fala do íntimo e experimentado na sua vida. Tu, leitor, não és o destinatário amorfo e anônimo dos livros de teoria, mas sim o interlocutor presente, indispensável para que ela escreva. És o destinatário da carta, que é qualquer um dos seus livros. Sem essa presença, esta autora seria incapaz de escrever. As palavras dissolver-se-iam no vazio. E tu, leitor, não te envergonhes, nem te incomodes em seres tratado por tu, de amigas e irmãs e minhas filhas. Estas freiras carmelitas foram realmente as destinatárias imediatas dos seus escritos. Mas os objetivos da madre foram ultrapassados. Deus é o fator determinante e o mais desconcertante. Esta escritora, em qualquer página, passa do diálogo com o leitor ao diálogo com Deus sem que ninguém se aperceba, sem artifícios, sem ficção, sem a ficção dos velhos livros devocionais. Nestas páginas, Deus não morreu. Daí uma terceira característica essencial: testemunho. As obras de Santa Teresa abrem com o livro da sua vida. Fará lembrar imediatamente as Confissões de Santo Agostinho e outras autobiografias clássicas e modernas, e não apenas as de intenção religiosa. Mas advertir-se-á depressa que aqui falta o artifício, falta a intencionada especulação filosófica de Agostinho e a montagem narcisista a que nos habituaram as confissões, autobiografias e autocríticas dos literatos profissionais. Faz-se assim um esforço para segurar energeticamente, com as pinças da palavra, o vivido, o sofrido, o gozado, e por oferecê-lo como matéria-prima, sem elaborações. Esta atitude será permanente, explícita, sempre que a autora tenha de contar alguma coisa: história exterior, viagens, amores de juventude, fundações, compras e vendas, ou história interior. Os seus fatos místicos, a sua experiência religiosa, a presença do transcendente na sua interioridade. Será uma atitude latente quando converte a sua experiência em pedagogia espiritual. Que fazer para seguir o seu caminho de perfeição e que fazer para entrar no seu castelo interior? Eis o essencial sobre as obras que se seguem. Mas antes de mais, notemos que nelas é essencial uma porcentagem muito elevada de conteúdo. Não cedo à tentação de reduzir a números esse tanto por cento. Arrancar páginas, nesse caso, seria correr o risco de incorrer em mutilações essenciais. No corpus literário que se segue, há 3 peças maiores que compõem um tríptico harmônico. São os livros Vida, Caminho e Castelo. Sobrepõem-se como 3 extratos: testemunho direto da própria vida cristã, iniciação na clave para vivê-la, oração como caminho para Deus, plenitude e supremo desenvolvimento da vida cristã. O tríptico resume-se, pois, em experiência da vida vivida e contada, treino para ela, interpretação ascética e plenitude final, desenvolvimento místico. A Vida é a primeira obra da autora. Precedeu-a um ensaio novelístico da juventude, um livro de cavalarias, perdido, e algum escrito breve. Foi composta em 1562, quando a autora contava 47 anos. Foi redigida por imposição de um grupo de diretores espirituais, responsáveis pela sua alma. Tem caráter de confissão e é destinada à intimidade mais absoluta. Os temas polares divergentes são 2: os seus pecados e as graças inseridas por Deus na sua experiência religiosa. Os leitores reservam-se fazer um balanço, à base do bom e do mal, julgar a autora. 3 anos depois, em 1565, viu-se obrigada a refazer o escrito com novos dados. Entre os destinatários,
Há quem renuncie a fazer o papel de juiz e espere o novo livro como uma forte e contagiosa lição. Mas o escrito continua a ser íntimo, reservado ao grupo. Não é destinado ao público. Quando caiu nas mãos curiosas da princesa de Éboli, é assaltada por leitores profanos e imediatamente denunciado à Inquisição. Na leitura odierna, é preciso ter em conta esses dados. Equivocar-se-ia quem o abrisse e o lesse como uma confissão convencional, como puro jogo literário. O caminho é, no entanto, um livro de pedagogia espiritual. Na intimidade de um Carmelo, a autora diz às suas 12 freiras, primeiro núcleo da sua escola, como entende ela a vida do grupo e como organizá-la para que seja seriamente cristã, religiosa, carmelitana. Como viver a própria vida, começando desde os problemas que preocupam a Igreja, a humanidade. Como viver com as irmãs de modo que cada uma possa elevar-se a Deus. Poder falar a Deus desde a vida é vida de oração. Também este é um livro íntimo, saído do calor humano e materno, mas é enérgico. Enquanto dialoga com o grupo, a autora faz polêmica, delicadamente, com os contraditores de fora, que negam valor à pessoa e à missão de um grupo de mulheres na igreja, que negam valor ao ideal contemplativo, que são inimigos dos livros espirituais em língua vulgar. Em parte por estas teses, surgiu a resistência dos censores em dar passo livre à primeira redação da obra. O Castelo Interior é a obra-prima da autora, que pode já ser ouvido aqui no canal. Escrita em 1577, quando tinha 62 anos. Corresponde ao transe mais difícil da sua vida, com a saúde abalada e temendo, de um momento para o outro, o desfazer-se da sua obra de reforma. Pega na pena, forçada pela obediência, e em 2 meses de trabalho compõe a obra, iniciada em Toledo e terminada em Ávila. Em Toledo, as ordens de Graciano, em Ávila, sob o olhar de São João da Cruz, que pode ser ouvido aqui no canal. Obra essencialmente mística. Da profundidade das próprias experiências, a autora propõe-se uma interpretação do mistério da vida cristã na sua máxima dimensão. A base assenta em 3 ideias muito simples. Um ponto de partida, Deus está dentro de nós, um caminho para alcançá-lo, oração e interioridade, e um fim a conseguir, a santidade em união com Ele. Soube dar corpo a este tríptico de ideias num símbolo maravilhoso. O espírito do homem é como um castelo de diamante. O homem deve entrar no seu próprio espírito, no castelo, penetrá-lo até chegar ao centro. Espera-o aí a divindade para o supremo encontro. A vida espiritual é a marcha através das 7 moradas do castelo. Também esta obra foi escrita para suas freiras. É, no entanto, uma forte lição para teólogos, filósofos e psicólogos. Ao lado deste tríptico doutrinal, merece ser colocado, por seus valores literários, um 4º escrito, o Livro das Fundações. Narrativo e confidencial, foi escrito ao largo de 10 anos, desde 1573 até 1582, à medida que foram surgindo as suas fundações. É a sua última obra, escrita uns meses apenas antes de morrer. É a obra que reflete mais diretamente o humanismo teresiano, a sua eficácia narrativa, o seu sentido de humor, a sua capacidade de penetração na alma alheia, a sua jovialidade, modéstia, sobriedade e verdade literária, juntamente com a grande ingenuidade da sua alma de criança. Com o título de Relações, o leitor entra em contato com o mais íntimo dos livros teresianos. As relações não são um livro, mas um florilégio. São pequenos e grandes fragmentos escritos ocasionalmente, por vezes à maneira de confissão para serem entregues ao diretor espiritual. Outras, como simples apontamentos momentâneos, feitos sobre o fio de uma vivência que não deveria ser esquecida. Uma palavra de Deus, uma resposta dele, um momento de graça, um êxtase. Tampouco tem caráter de livro, mas de mensagem, com sugestões pessoais, o modo de visitar os conventos. Dedica-o ao seu maior amigo, o padre Graciano,
para que ele utilize esse material e escreva por conta própria algo digno de um provincial e de um teólogo. Ao contrário, as constituições das suas freiras são obra séria, expressão do seu sentido de fundadora. Poucas páginas, sobriedade absoluta, umas linhas de conduta, um horário e pouco mais. Depois houve que juntar uns artigos sobre penas e castigos, o Código Penal em contraste com o resto, e que certamente não se deve à pena da madre. Mais 2 opúsculos originais, um intitulado posteriormente Conceitos do Amor de Deus e mais recentemente Meditações sobre os Cantares. Foi composto para glosar livremente alguns versos do livro bíblico dos Cânticos. Chegou-nos incompleto. O teólogo, amigo da autora, o padre Ianguas, achou inconveniente que uma mulher ousasse comentar o mais delicado dos livros bíblicos. A Inquisição não o toleraria. Era preferível deitá-lo ao fogo. E assim fez ela, sem hesitações. Salvaram-se das chamas os 7 capítulos já transcritos por uma amanuense, que são os únicos que possuímos. As exclamações, porém, são uma série de elevações líricas a Deus, à maneira dos solilóquios pseudo-agostinianos tão divulgados na literatura do século XVI. Entre as peças soltas, vale a pena destacar as representativas do humorismo teresiano, um desafio espiritual, espécie de torneio cavalheiresco transformado ao divino, e o certamen, ou resposta crítico-burlesca, aos competidores de um modesto torneio literário, entre os quais figura São João da Cruz. Sem dúvida, a peça mais rica em valores humanos entre os escritos desta mulher está constituída pelo seu epistolário. A carta é a sua especialidade estilística, a sua arma. São os eixos da sua vida, dos seus caminhos, do seu labutar social e da sua humaníssima emotividade, sensibilidade e afetividade. As suas não são cartas espirituais. Todas elas são redigidas ao compasso da sua vida, escritas de momento, depois do arrieiro chegar e antes de ele partir, ou a jorros, uma dezenas delas numa só noite. A toda a classe de pessoas, ao rei, a qualquer das suas priorezas, ao seu bispo, a Dom Teutônio, quando chega a hora crítica da sucessão ao trono de Portugal, ao geral da ordem, ao irritado provincial dos jesuítas, ao correio-mor do rei, à inconsolável viúva e amiga Luísa de Lacerda, a uma postulante encantadora, a um benfeitor, aos amigos cordiais, Maria de São José, Graciano, seu irmão Lourenço, sua irmã Joana. Um epistolário em que fluem espontaneamente os matizes e sentimentos da sua alma de mulher, de freira, de doente, de fundadora, de santa, de amiga. Literariamente é, sem dúvida, a obra-prima da sua pena. Teresa de Jesus hoje. Para a teologia e para a espiritualidade, Teresa de Jesus e a sua mensagem doutrinal receberam hoje a suprema investidura, precisamente hoje em dia. Foi declarada doutora da Igreja Universal por Paulo VI em 27 de setembro de 1970, com o título de primeira mulher elevada a tal honra. Com este ato, Paulo VI reconhecia expressamente a função por ela desempenhada nos últimos 4 séculos da história. As suas obras e a sua figura humana de autora tinham tido o mérito de manter-se contemporâneas e em sintonia com os gostos quase contraditórios das épocas que a seguiram. Lida e apreciada pelo homem clássico do século XVI e pelo barroco do século XVII. Traduzida e admirada pelos homens do jansenismo e da Ilustração, por românticos, racionalistas, psicólogos e pedagogos do século passado e do nosso. Para o leitor moderno não religioso ou não comprometido, a atualidade de Teresa de Jesus e a sua mensagem não precisam de declarações doutrinais, nem de motivações de ocasião. A autora, sem convencionalismos, fala realmente a quem se aproxima dela. Não se oculta, nem se poupa a si mesma. Paga com a sua vida e com a sua pessoa o preço do que afirma ou impõe ao leitor.
Exalta os valores do espírito, mas sem valorizá-los, sem ocultar as misérias do corpo e as misérias do espírito, nem sequer a dos espíritos altos, como o seu. Fala de Deus. Para o leitor de hoje, isto é o que vale. Ela fala de Deus como de uma pessoa conhecida. Quem ler as suas obras ficará com a impressão de que esta mulher se encontrou com ele antes de se pôr a escrever. Roma, 27 de setembro de 1970. Livro da Vida. Jesus hominum salvator. Jesus, Salvador dos homens. Quisera eu que, assim como me mandaram e deram larga licença para escrever o modo de oração e as mercês que o Senhor me tem feito, me dessem para, mui por miúde e com clareza, dizer meus grandes pecados e ruim vida. Dar-me-ia isso grande consolo, mas não quiseram. Antes, me ataram muito neste caso. E por isso peço, por amor de Deus, a quem ler este discurso da minha vida, que tenha diante dos olhos que fui tão ruim que não tenho encontrado santo dos que se voltaram para Deus, com quem me consolar. Porque considero que depois do Senhor os ter chamado, não o tornavam a ofender. Eu não só tornava a ser pior, mas parecia estudar um modo de resistir às mercês que Sua Majestade me fazia, como quem se visse obrigado a servir mais e entendesse que não podia pagar o menos que devia. Seja bendito para sempre, que tanto me esperou. E com todo o meu coração suplico-me de graça para, com toda a clareza e verdade, fazer esta relação que meus confessores me mandam. Que o Senhor a quer, sei-o há muitos dias, mas não me tenho atrevido. E que seja para a glória e louvor seu, e para que, de aqui em diante, conhecendo-me eles melhor, ajudem a minha fraqueza, para poder servir algo do que devo ao Senhor, a quem sempre louvo em todas as coisas. Amém. Jesus, capítulo 1. Trata como o Senhor lhe começou a despertar a alma para a virtude na sua infância, e quanto a isto ajuda os pais o serem. Ter pais virtuosos e tementes a Deus. Se eu não fosse tão ruim, me bastara com o que o Senhor me favorecia para ser boa. Era meu pai afeiçoado a ler bons livros, e assim os tinha em vernáculo para que seus filhos o lessem. Isto, com o cuidado que minha mãe tinha em fazer-nos rezar e sermos devotos de Nossa Senhora e de alguns santos, fez-me despertar, segundo me parece, na idade de 6 ou 7 anos. Ajudava-me o não ver em meus pais favor senão para a virtude. Tinham muitas. Era meu pai homem de muita caridade para com os pobres e de compaixão para com os enfermos. Com os criados tinha tanta que jamais se pôde conseguir que tivesse escravos, porque deles tinha grande dó. Estando uma vez de um seu irmão em sua casa, a tratava como a seus filhos. Dizia que, o não ser ela livre, não o sofria a sua compaixão. Era de grande verdade. Ninguém jamais o viu jurar ou murmurar. Muito honesto, em extremo. Minha mãe também tinha grandes virtudes e passou a vida com grandes enfermidades. Grandíssima honestidade. Com ser de muito formosura, jamais deu ocasião a que se entendesse que dela fazia caso, porque, apesar de morrer aos 33 anos, já o seu traje era como o de uma pessoa de muita idade. Muito pacífica e de grande entendimento. Foram grandes os trabalhos por que passou enquanto viveu. Morreu muito cristãmente. Éramos 3 irmãs e 9 irmãos. Por bondade de Deus, todos se pareceram com os pais, em ser virtuosos. Menos eu, embora fosse a mais querida de meu pai. E antes que eu começasse a ofender a Deus, parece que tinha alguma razão para isso. Mas, quando me recordo das boas inclinações que o Senhor me tinha dado, lastimo o mal que eu delas me soube aproveitar. Meus irmãos em alguma coisa me desajudavam a servir a Deus. Tinha um, quase da minha idade, que era aquele a quem eu mais queria
embora a todos tivesse grande amor e eles a mim. Juntávamos-nos ambos a ler a vida dos santos. Como via os martírios que por Deus as santas passavam, parecia-me comprarem muito barato ir gozar a Deus, e desejava muito morrer assim, não pelo amor que eu entendesse ter-lhe, senão para gozar tão em breve dos grandes bens que lhe ia haver no céu. E tratava com este meu irmão do meio que haveria para isso. Combinamos ir à terra dos mouros, esmolando por amor de Deus, para que lá nos decapitassem. E parece-me que nos dava o Senhor ânimo em tão tenra idade, se víssemos algum meio. Mas o termos pais parecia-nos o maior embaraço. Espantava-nos muito o dizer-se, no que líamos, que a pena e a glória eram para sempre. Acontecia-nos estar grandes bocados tratando disto, e gostávamos de dizer muitas vezes, para sempre, sempre, sempre. Com pronunciar isso muito devagar, era o Senhor servido que, nesta meninice, me ficasse impresso o caminho da verdade. Quando vi ser impossível ir aonde me matassem por Deus, resolvemos fazer-nos eremitas. E numa horta que havia em casa, tentávamos, conforme podíamos, fazer ermidas, pondo umas pedrazinhas que logo nos caíam. E assim, não achávamos remédio em nada para os nossos desejos. Faz-me agora a devoção ver como Deus, tão cedo, me dava aquilo que eu depois perdi por minha culpa. Dava esmola conforme podia, e podia pouco. Procurava solidão para rezar as minhas devoções, que eram muitas, em especial o rosário, do qual a minha mãe era muito devota, e assim nos fazia sê-lo. Gostava muito, quando jogava com outras pequenas, de fazer mosteiros, como se fôssemos freiras, e parece-me que desejava sê-lo, embora não tanto como as outras coisas que já disse. Recordo-me de que, quando morreu minha mãe, fiquei da idade de 12 anos, pouco menos. Quando comecei a perceber o que tinha perdido, fui-me aflita a uma imagem de Nossa Senhora e supliquei-lhe com muitas lágrimas que fosse minha mãe. Embora o fizesse com simplicidade, parece-me que me tem valido, porque conhecidamente tenho encontrado a esta Virgem soberana, sempre que me tenho encomendado a ela, e enfim tornou-me a si. Aflige-me agora ver e pensar o motivo de eu não ter ficado íntegra nos bons desejos com que comecei. Ó Senhor meu, pois parece determinaste que me salve, praza a vossa majestade que assim seja, e fazendo-me tantas mercês como me tendes feito, não teríeis tido por bem, não para o meu proveito, mas por respeito vosso, se não me sujasse tanto a pousada onde tão de contínuo haveis de morar? Aflige-me, Senhor, até o dizer isto, pois sei que foi minha toda a culpa. Porque não me parece vos tivesse ficado nada por fazer, para que, desde esta idade, não fosse toda vossa. Quando vou a queixar-me de meus pais, também não posso, porque em tudo não vi neles senão bem e cuidado de meu bem. Pois passando desta idade em que comecei a entender as graças de natureza que o Senhor me dera, que segundo diziam eram muitas, quando por elas lhe havia de dar graças, de todas me comecei a servir para o ofender, como agora direi. Capítulo 2. Diz como foi perdendo estas virtudes e quanto importa na meninice tratar com pessoas virtuosas. Parece-me que começou a fazer-me muito dano o que agora direi. Considero algumas vezes o mal que fazem os pais em não procurar que seus filhos vejam sempre, de todas as maneiras, coisas de virtude. Porque, com ter tanta virtude a minha mãe, como disse, de bom não tomei muito, nem quase nada, chegando ao uso da razão. E o mal causou-me muito dano. Era ela afeiçoada a livros de cavalaria. Não tomou, no entanto, esse passatempo tão mal como eu, pois com isso não deixava o trabalho. Somente nos facilitava a sua leitura. E talvez o fizesse para não pensar nos grandes trabalhos que tinha e ocupar seus filhos para que não andassem perdidos em outras coisas.
Isto pesava tanto a meu pai que era preciso andar com cuidado para que o não visse. Comecei a ficar com o costume de os ler, e aquela pequena falta que nela havia fez resfriar os desejos em mim e faltar no demais. Não me parecia mal o gastar muitas horas do dia e da noite em tão vão exercício, embora às escondidas de meu pai. Era tão em extremo o que nisto me embebia, que, se não tivesse livro novo, não tinha, a meu parecer, contentamento. Comecei a trazer galas e a desejar agradar, parecendo bem a ter muito cuidado com as mãos e cabelo, perfumes e todas as vaidades que nisto podia ter. E eram muitas, por ser muito requintada. Não tinha má intenção, pois não quisera eu que alguém ofendesse a Deus por minha causa. Durou-me muitos anos este muito requinte no demasiado apuro e em coisas que me pareciam não ser nenhum pecado. Agora vejo o mal que devia ser. Tinha eu uns primos co-irmãos que tinham entrada em casa de meu pai, que outros não tinham essa sorte, pois era muito recatado e aprouvera a Deus que destes o fora também. E agora vejo o perigo que há, na idade em que se hão de começar a criar virtudes, em tratar com pessoas que não conhecem a vaidade do mundo, mas antes despertam para ele. Eram quase da minha idade, um pouco mais velhos do que eu. Andávamos sempre juntos. Tinham-me grande amor, e em todas as coisas que lhes dava gosto, eu entretinha a conversa com eles. Ouvia os sucessos de suas aspirações e ninharias nadinha boas. E o pior foi a alma abrir-se ao que foi causa de todo o seu mal. Se eu houvesse de aconselhar, diria aos pais que nesta idade tivessem grande cuidado com pessoas com quem seus filhos tratam. Daqui vem muito mal, porque o nosso natural mais tende para o pior do que para o melhor. Assim me aconteceu a mim. Tinha uma irmã, de muito mais idade do que eu, de cuja honestidade e bondade, que tinha muita, eu nada apanhei. E tomei todo o mal de uma parente que frequentava muito a nossa casa. Era de modos tão levianos que a minha mãe procurou muito evitar que tratasse com os de casa. Parece que adivinhava o mal que por ela me havia de vir. Mas era tanta a ocasião que havia para ter entrada que nada pude. Ao trato desta, que digo, me afeiçoei. Com ela era a minha conversação e práticas, porque me ajudava em todas as coisas de passatempo que eu queria, e até me metia nelas e dava parte das suas conversas e vaidades. Até que tratei com ela para ter amizade comigo e dar-me parte das suas coisas, que foi na idade de 14 anos, creio mesmo mais. Não me parece ter deixado a Deus por culpa grave, nem ter perdido o temor de Deus, embora o tivesse maior da perda da honra. Este temor teve força para eu não a perder de todo. Nem me parece que, por coisa alguma do mundo, eu nisto pudesse mudar, nem que houvesse amor de pessoa que a isto me fizesse render. Assim tivesse eu tido fortaleza para não ir contra a honra de Deus, tal como me dava o meu natural para não perder no que a mim me parecia estar a honra do mundo. E não olhava a que a perdia por outras muitas vias. Em querer esta vãmente, tinha extremos. Dos meios que era mister para aguardar, não usava de nenhum. Somente tinha grande cuidado em não me perder de todo. Meu pai e minha irmã sentiam muito esta amizade, e dela me repreendiam muitas vezes. Como não podiam tirar as razões que havia de ela entrar em casa, não lhes aproveitavam suas diligências. E muita era a minha sagacidade para qualquer coisa má. Espanta-me algumas vezes o dano que faz uma má companhia. E se eu não tivesse passado por isso, não o poderia crer. No tempo da mocidade em especial, deve ser maior o mal que causa. Quisera eu que os pais escarmentassem em mim a fim de olharem muito a isto. De tal maneira me mudou esta convivência que, do meu natural virtuoso, não me ficou na alma quase nenhuma virtude. E parece-me que ela e outra que tinha os mesmos passatempos imprimiam em mim suas maneiras de ser. Por aqui compreendo o grande proveito que causa a boa companhia, e tenho por certo que,
se naquela idade tratasse com pessoas virtuosas, estaria inteira na virtude. Se então tivera tido quem me ensinasse a temer a Deus, a alma iria tomando forças para não cair. Perdido este temor, ficou-me depois só o da perda da honra. Este, em tudo quanto eu fazia, me trazia atormentada. Com o pensamento que não se havia de saber, atrevia-me a muitas coisas bem contra ela e contra Deus. A princípio, causaram-me dano as ditas coisas, segundo me parece, mas a culpa não devia ser sua, senão minha, porque depois bastou a minha malícia para o mal, juntamente com o ter criadas, pois para todo o mal encontrava nelas boa ajuda. Se alguma tivesse sido de bom conselho, porventura me tivesse aproveitado. Mas cegava-as o interesse, e a mim a afeição. No entanto, nunca fui inclinada a muito mal, porque coisas desonestas naturalmente as aborrecia, senão a passatempos de boa conversação. Mas posta na ocasião estava à mão um perigo, e punha nele a meu pai e meus irmãos, do qual me livrou Deus, de modo que bem se vê que procurava contra a minha vontade, que eu não me perdesse de todo. Não foi isto, no entanto, tão em segredo que não tivesse havido, de algum modo, quebra da minha honra e suspeitas de meu pai, porque não andava, segundo me parece, há 3 meses nessas vaidades, quando me levaram a um convento que havia naquele lugar, onde se educavam pessoas de minha condição, embora não tão ruins em costumes como eu. E isto foi feito com tão grande dissimulação que só eu e um parente o soubemos. Aguardaram para isso uma ocasião a não parecer estranho. Foi o ter-se casado minha irmã, e ficar eu só sem mãe não parecia bem. Era tão demasiado o amor que meu pai me tinha, e a minha muita dissimulação, que não acreditou tanto mal de mim e assim não ficou desagradado comigo. Mas como esse tempo foi de curta duração, embora algo se tivesse percebido, com certeza nada se devia ter dito. É que eu, como temia tanto a perda da honra, punha todas as minhas diligências em que fosse secreto e não olhava a que não o podia ser para quem tudo vê. Oh, Deus meu, que dano causa ao mundo ter isto em pouca conta e pensar que pode haver coisa secreta feita contra vós. Tenho por certo que se evitariam grandes males se pensasse não estar um negócio em nos guardarmos dos homens, mas sim em não nos guardarmos de vos descontentar. Os primeiros 8 dias senti-os muito, e mais pela suspeita de que se tivesse percebido a minha vaidade do que por estar ali. Já andava cansada e não deixava de ter grande temor de Deus quando o ofendia, e procurava logo confessar-me. Trazia-me isto tal desassossego que ao fim de 8 dias, e creio até menos, estava muito mais contente do que em casa de meu pai. Todas o estavam também comigo, porque nisto de dar gosto onde quer que se estivesse, me dava o Senhor graça, e assim era muito querida. E ainda que eu me sentisse então inimicíssima de ser freira, folgava de as ver tão boas, que o eram muito as de aquela casa, e de grande honestidade, religião e recato. Embora com tudo isto não deixasse o demônio de me tentar, e procurassem os de fora desassossegar-me com recados, mas, como a isso não se dava lugar, depressa acabou. Minha alma começou a acostumar-se de novo ao bem de minha primeira infância, e vi a grande mercê que Deus faz àqueles a que impõe em companhia dos bons. Parece-me Sua Majestade andava a mirar e a remirar por onde e como me podia fazer voltar a si. Bendito sejais vós, Senhor, que tanto me haveis sofrido. Amém. Uma coisa havia que parece me podia ser de alguma desculpa, se não tivesse tantas desculpas. É que tratava com quem me parecia que, por via de casamento, tudo podia acabar em bem. E informada por quem me confessava e outras pessoas, em muitas coisas me diziam não ir contra Deus. Dormia uma freira com as que estavam de seculares, e por meio dela parece que o Senhor quis começar a dar-me luz, como agora direi.
Capítulo 3. Trata como uma boa companhia lhe serviu para despertar seus desejos e por que modo o Senhor lhe começou a dar alguma luz sobre o engano que tinha trazido. Começando, pois, a gostar da boa e santa conversação desta freira, folgava de ouvir quão bem ela falava de Deus, porque era muito discreta e santa. Isto, a meu parecer, em nenhum tempo deixei de gostar. Começou-me a contar como veio a ser freira só por ter lido o que diz o Evangelho. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Dizia-me o prêmio que o Senhor dava aos que tudo deixavam por ele. Começou esta boa companhia a desterrar os costumes que a má tinham feito, a tornar a pôr no meu pensamento desejos das coisas eternas e a tirar algo da grande repugnância que eu tinha em ser freira, que se me tinha tornado grandíssima. E se via alguma ter lágrimas quando rezava, ou outras virtudes, tinha-lhe muita inveja. Era tão duro o meu coração que, se lesse toda a paixão, não chorava uma lágrima. Isto causava-me pena. Estive neste mosteiro 1 ano e meio muito melhorada. Comecei a rezar muitas orações vocais e a procurar que todas me encomendassem a Deus para que me desse o estado em que o havia de servir. Mas, no entanto, desejava não fosse o de ser freira. Este não fosse Deus servido de mudar, embora também temesse o casar-me. Ao cabo deste tempo que estive aqui, já tinha mais afeição a ser freira, embora não naquela casa, porque as coisas mais virtuosas que depois entendi que tinham me pareciam excessos demasiados, e havia algumas das mais moças que a isto me ajudavam. Se todas fossem de um parecer, muito me teria aproveitado. Tinha eu também uma grande amiga em um outro mosteiro. Isto era motivo para eu não ser freira caso houvesse de ser, senão onde ela estava. Olhava mais ao gosto da minha sensibilidade e vaidade do que ao bem que me ia à alma. Estes bons pensamentos de ser freira vinham-me algumas vezes e logo se afastavam, e não podia persuadir-me a sê-lo. A este tempo, embora não andasse descuidada do meu remédio, andava o Senhor mais empenhado em me dispor para o estado que melhor me ia. Deu-me uma grande enfermidade e tive de voltar para a casa de meu pai. Estando boa, levaram-me à casa de minha irmã, que residia numa aldeia, para a ver, pois era extremo o amor que me tinha, e por sua vontade não sairia eu de ao pé dela. Seu marido também gostava muito de mim, pelo menos mostrava-me todo o seu agrado. Que até mais isto devo ao Senhor, porque em toda a parte sempre o tenho sentido, e em tudo eu o servia como quem sou. Estava em caminho à casa de um irmão de meu pai, homem muito avisado e de grandes virtudes, viúvo, a quem o Senhor também andava dispondo para si. Na sua velhice deixou tudo o que tinha e fez-se frade, e acabou de sorte que, creio, goza de Deus. Quis que eu estivesse com ele uns dias. Seu exercício era ler bons livros em vernáculo e, de ordinário, o seu falar era de Deus e das vaidades do mundo. Fazia-me ler-lhe esses livros e, embora não amiga deles, mostrava que sim, porque nisto, de dar contentamento a outros, tenho tido extremos, mesmo que me cause pesar. E assim, o que noutros fora virtude, em mim foi grande falta, porque era muitas vezes mui sem discrição. Oh, valha-me Deus, por que meios me andava Sua Majestade dispondo para o estado em que se quis servir de mim? Sem o querer, forçou-me a eu me fazer força. Sem o querer, forçou-me a eu me fazer força. Bendito seja para sempre. Amém. E embora os dias que lá estive fossem poucos, fui entendendo a verdade tal como em pequena, que tudo era nada, a vaidade do mundo, como acaba em breve e a temer, se tivesse morrido, de ter ido para o inferno. E embora a minha vontade não acabava de se inclinar a ser freira, vi, no entanto, que era o melhor e mais seguro estado, e assim, pouco a pouco, determinei-me a forçar-me para o tomar. Nesta batalha estive 3 meses, forçando-me a mim mesma com esta razão,
os trabalhos e pena de ser freira não podiam ser maiores do que os do purgatório, e eu bem havia merecido o inferno. Não era, pois, muito passar o que ainda vivesse como num purgatório. Depois iria à direita ao céu, que era este o meu desejo. Neste movimento de tomar estado, mais me movia, me parece, um temor servil que o amor. Punha-me o demônio que não poderia sofrer os trabalhos da religião por ser tão animada. Disto me defendia eu com os trabalhos que passou Cristo. Não era muito que eu passasse alguns por ele. Ele me ajudaria a levá-los, devia eu pensar. Pois deste último ponto não me recordo. Passei grandes tentações nestes dias. Tinha-me dado, com calenduras, uns grandes desmaios. Sempre tive bem pouca saúde. Deu-me vida o já ser amiga de bons livros. Li as cartas de São Jerônimo e estas animavam-me tanto que determinei a dizê-lo a meu pai. O que para mim era quase como tomar hábito. Era tão pundonorosa que não voltaria atrás, me parece, por coisa nenhuma, tendo-o dito uma vez. Era tanto o que ele me queria que de nenhuma maneira o pude convencer. Nem bastaram rogos de pessoas que procurei lhe falassem. O mais que se pôde conseguir foi que, depois de acabados os seus dias, fizesse o que quisesse. Eu já me temia a mim mesma e a minha fraqueza no voltar atrás. E assim não me pareceu que isto me convinha, e procurei por outra via, como agora direi. Capítulo 4. Diz como o Senhor a ajudou a convencer-se a si mesma para tomar hábito e as muitas enfermidades que Sua Majestade lhe começou a dar. Nestes dias em que andava com estas determinações, havia persuadido a um irmão meu a que se fizesse frade, falando-lhe da vaidade do mundo. E combinamos entre nós ir um dia, muito de manhã, ao mosteiro onde estava aquela minha amiga, a quem eu tinha muita afeição. Nesta minha última determinação, já eu estava de modo que iria para qualquer convento onde pensasse servir mais a Deus ou que meu pai quisesse. Mas olhava eu já ao remédio da minha alma, porque do descanso nenhum caso fazia. Recordo-me, e a meu parecer com toda a verdade, que quando saí de casa de meu pai foi tal a aflição que não creio será maior quando eu morrer. Parece que cada osso se me apertava de per si, pois como não tinha amor de Deus, a contrabalançar o amor de pai e parentes, fazia-me tudo uma força tão grande que, se o Senhor não me ajudara, não teriam bastado as minhas considerações para ir por diante. Aqui deu-me o Senhor ânimo contra mim, de maneira que o pus por obra. Em tomando o hábito, logo o Senhor me deu a entender como favorece os que se esforçam para o servir. Isto ninguém apercebeu em mim, mas sim uma grandíssima vontade. Na altura, deu-me um tão grande contentamento de ter aquele estado que nunca mais me faltou até hoje. Deus mudou a aridez da minha alma numa grandíssima ternura. Davam-me deleite todas as coisas da religião. E verdade é andar algumas vezes varrendo a horas que costumava ocupar em meus regalos e enfeites e lembrando-me que estava livre daquilo. Me dava um novo gozo que me espantava e não podia entender por onde me vinha. Quando disto me lembro, não há coisa que se me ponha diante de mim, por difícil que seja, que duvide me acometer. Já tenho experiência em muitas que, se de princípio me esforço a me determinar a fazê-lo, sendo só por Deus, Ele quer, para mais merecermos, que a alma sinta aquele pavor até o começar, e quanto maior este for, se vai por diante, maior e mais saboroso o prêmio se torna depois. Até mesmo nesta vida dá a paga a Sua Majestade, por vias que só quem goza disso o entende. Isto sei por experiência, como tenho dito, em muitas coisas difíceis. E assim jamais aconselharia, se fosse pessoa que tivesse de dar parecer, que, quando uma boa inspiração nos bate à porta muitas vezes, se deixe com medo de a pôr por obra. Se deixe com medo de a pôr por obra. Se é desnudamente só por Deus, não há que temer suceda mal, que poderoso Ele é para tudo. Seja bendito para sempre. Amém.
Bastavam, ó sumo bem e descanso meu, as mercês que me tendes feito até aqui, trazendo-me por tantos rodeios da vossa piedade e grandeza a estado tão seguro e casa onde havia muitas servas de Deus, das quais eu pudera tomar exemplo para ir crescendo em vosso serviço. Não sei como hei de passar daqui quando me recordo o modo da minha profissão e a grande determinação e contento com que o fiz e o desposório que fiz convosco. Isto não o posso dizer sem lágrimas. E haviam de ser de sangue e quebrar-se-me o coração, e não seria muito pesar para o que depois vos ofendi. Parece-me agora que tinha razão em não querer tão grande dignidade, pois tão mal havia de usar dela. Mas vós, Senhor meu, quiseste ser, quase 20 anos em que usei mal desta mercê, o agravado, para que eu fosse melhorada. Não parece, Deus meu, senão que prometi não guardar coisa do que vos havia prometido, embora não fosse essa então a minha intenção. Mas vejo depois tais as minhas obras, que não sei que intenção tinha, a não ser para que mais se veja quem vós sois, esposo meu, e quem eu sou. Pois é verdade, muitas vezes temperar-se-me o pesar das minhas grandes culpas, com o contento que me dá o compreender-se a multidão das vossas misericórdias. Em quem, Senhor, podem elas assim resplandecer como em mim, que tanto obscureci com minhas más obras as grandes mercês que me começastes a fazer? Ai de mim, Criador meu, que se quero dar desculpas, nenhuma tenho. Nem tem ninguém a culpa, senão eu. Porque se eu vos pagara algo do amor que me começaste a mostrar, não o pudera eu empregar em ninguém senão em vós, e com isto se remediava tudo. Pois não o mereci, nem tive tanta aventura. Valha-me agora, Senhor, a vossa misericórdia. A mudança de vida e de manjares fez-me dano à saúde, e embora o contentamento fosse muito, não bastou. Começaram-se-me a aumentar os desmaios e deu-me um mal do coração tão imensamente grande que causava espanto a quem o via. E outros muitos males juntos, e assim passei o primeiro ano com muito má saúde. Todavia, parece-me, não ofendi nele muito a Deus. E como o mal era tão grave que me privava quase sempre os sentidos, e algumas vezes de todo me ficava sem eles, era grande a diligência que meu pai fazia para me buscar remédio. Como não lhe dessem os remédios de aqui, procurou levar-me a um lugar que tinha muita fama de se curarem ali outras enfermidades, e assim disseram fariam a minha. Foi comigo essa irmã de quem já falei, e era antiga na casa. Becedas se chamava este lugar, onde havia uma afamada curandeira. No convento, onde eu era freira, não se prometia a clausura. Estive quase um ano por ali, padecendo durante 3 meses tão grandíssimos tormentos nas curas tão violentas que me fizeram, que não sei como as pude sofrer. Enfim, embora as sofresse, não as pôde suportar o meu natural, como direi. Havia de começar a cura no princípio do verão, e eu fui no princípio do inverno. Todo esse tempo estive em casa de minha irmã, que disse que vivia na aldeia, esperando o mês de abril, porque era ali perto e para não andar a ir e vir. Na ida, aquele meu tio que já disse estar em caminho, deu-me um livro. Chama-se Terceiro Abecedário. Trata de ensinar oração de recolhimento. E embora nesse primeiro ano tivesse lido bons livros, pois não quis mais usar de outros, porque já entendia o dano que me haviam feito, não sabia como proceder na oração, nem como recolher-me. Assim, folguei muito com ele e determinei-me a seguir aquele caminho com todas as minhas forças. Como já o Senhor me tinha dado o dom de lágrimas e gostava de ler, comecei a ter esses momentos de solidão e a confessar-me a miúde e a começar aquele caminho tendo aquele livro por mestre. Porque eu não encontrei mestre, digo confessor, que me entendesse, embora procurasse durante 20 anos depois do que estou a dizer. Isto fez-me muito dano,
e voltar muitas vezes atrás e até de todo me perder, porque se o tivesse, ajudar-me-ia a sair das ocasiões que tive de ofender a Deus. Começou Sua Majestade a fazer-me muitas mercês nestes princípios. Foram quase 9 meses os que passei nesta solidão, embora não tão livre de ofender a Deus como o livro me dizia. Mas sobre isso passava eu, parecendo-me quase impossível tanta guarda. Tinha a de não fazer pecado mortal, e aprouver a Deus a tivesse tido sempre. Dos veniais fazia pouco caso, e isto foi o que me arruinou. Começou-me, pois, Sua Majestade a fazer tantas mercês nestes princípios e a regular-me tanto por este caminho que, ao fim do tempo de aqui estar, me fazia mercê de conceder-me oração de quietude, e algumas vezes chegava a de união, embora eu não entendesse o que era uma e outra, e o muito que era de apreciar, pois creio me fora grande bem entendê-lo. Verdade é que durava tão pouco esta união que não sei se seria uma Ave-Maria, mas ficava com uns efeitos tão grandes que, com não ter a este tempo 20 anos, me parecia trazer o mundo debaixo dos pés, e assim recordo-me que faziam pena os que o seguiam, embora fosse em coisas lícitas. Procurava o mais que podia trazer a Jesus Cristo, nosso bem e Senhor, presente dentro de mim, e este era o meu modo de oração. Se pensava em algum passo, representava-o no interior, embora gastasse mais tempo em ler bons livros, que era toda a minha recreação. E que Deus não me deu talento para discorrer com o entendimento, nem de me aproveitar da imaginação. Tenho-a tão entorpecida que até para pensar e representar, trazer em mim, como procurava fazer, a humanidade do Senhor, não conseguia. E ainda que por esta via de não poderem ajudar-se do entendimento, as almas chegam mais depressa à contemplação se perseveram, é muito trabalhoso e penoso. Se falta o emprego da vontade e o amor ter coisa presente em que se ocupe, fica a alma como sem arrimo nem exercício. Causa grande pena a soledade e a aridez, e dão grandíssimo combate os pensamentos. As pessoas que tenham esta disposição convém-lhes ter mais pureza de consciência que as que podem obrar com o entendimento, porque quem discorre no que o mundo é, e no que deve a Deus, e no muito que ele sofreu e no pouco que o serve, e que o Senhor dá a quem o ama, tira a doutrina para se defender dos pensamentos e das ocasiões e perigos. Mas quem não se pode aproveitar disto tem maior perigo ou dificuldade, e convém-lhe ocupar-se muito na leitura, pois que de sua parte não pode tirar nenhuma ideia ou consideração. Aqueles que procedem desta maneira, em lugar de oração mental que não podem ter, é-lhes necessário ler, embora seja pouco o que leem. E tão penosíssima é esta maneira de proceder que, se o mestre que ensina insiste que a oração seja sem leitura, o que ajuda muito a recolher a alma em oração, e, sem esta ajuda, os fazem estar muito tempo na oração, digo que será impossível permanecerem muito nela, e fará dano à saúde se porfia, porque é muito penosa a coisa, Agora me parece que o Senhor proveu a que não encontrasse quem me ensinasse, porque fora impossível, segundo julgo, perseverar os 18 anos que passei este trabalho e nestas grandes aridezes, por não poder, como digo, discorrer. Em todos eles, a não ser acabando de comungar, jamais ousei começar a ter oração sem um livro. Temia tanto minha alma estar sem ele na oração, como se contra muita gente saísse a pelejar. Com esta ajuda, que era como que uma companhia ou escudo em que aparava os golpes dos muitos pensamentos, andava consolada. Com esta ajuda, andava consolada. Que era como que uma companhia ou escudo em que aparava os golpes dos muitos pensamentos. Porque a aridez não era o ordinário, mas sempre que me faltava livro, logo se desbaratava a alma. E os pensamentos que andavam perdidos, com isto os começava eu a recolher e a levar a alma como de um folgo. Muitas vezes, em abrindo o livro, nada mais era preciso. Outras lia pouco, outras muito,
conforme a mercê que o Senhor me fazia. Parecia-me a mim, nestes princípios que digo, que tendo eu livros e conter solidão, não havia perigo que me arrancasse de tanto bem. E creio que, com a ajuda de Deus, fora assim, se tivesse tido mestre ou pessoa que me avisasse de fugir das ocasiões nos princípios e me fizesse sair com brevidade, se nelas entrasse. E se então o demônio me tivesse acometido a descoberto, julgo que de modo algum eu voltaria a pecar gravemente. Mas foi tão sutil e eu tão ruim, que todas as minhas determinações de pouco me aproveitaram, ainda que de muitíssima ajuda os dias que servi a Deus, para poder sofrer as terríveis enfermidades que tive, com tão grande paciência como a que Sua Majestade me deu. Muitas vezes tenho pensado, espantada da grande bondade de Deus, e a minha alma tem se regalado de ver a sua grande magnificência e misericórdia. Seja bendito por tudo. Tenho visto claramente ele não deixar sem paga, até mesmo nesta vida, nenhum desejo bom. Por ruins e imperfeitas que fossem minhas obras, este Senhor meu as ia melhorando e aperfeiçoando e dando valor. Os males e pecados logo os escondia. Até os olhos de quem as viu permite Sua Majestade fiquem como que cegos e lhes tira da memória. Doira as culpas, faz resplandecer uma virtude que o mesmo Senhor põe em mim, fazendo-me quase força para que a tenha. Quero voltar ao que me mandaram escrever. Digo que, se houvesse de dizer por miúdo o modo como o Senhor se havia comigo nestes princípios, fora mister outro entendimento e não o meu, para saber encarecer o que neste caso lhe devo, e minha grande ingratidão e maldade, pois tudo isto ouvidei. Seja para sempre bendito, que tanto me tem suportado. Amém.